Poder falar um pouco desses 31 anos de ministério é muito complexo, né? Como se a gente pudesse resumir 31 anos de história, né? Porque pastor tem história, né? Pastor que não tem história não é um pastor. É verdade? É verdade. E a gente poder falar desses 31 anos é um privilégio. Só que vai ser muito resumido, porque foram 31 anos, né? 31 vezes 365 dias e algumas vezes 366 dias, né? De vivência pastoral. Começamos muito cedo. Eu tinha 25 anos quando ingressamos ao Ministério Pastoral, recém-casados, né? Eu tinha já uma maturidade para isso espiritual. Ela recém-casada comigo, né? A gente vivendo um novo ali, porque já desde antes do casamento a gente já era pegado firme na obra de Deus, né? A gente éramos bem envolvidos. A gente tinha uma bicicleta, eu tinha uma bicicleta barra forte, antiga, que eu colocava ela na garupa e a gente ia quilômetros e quilômetros pedalando, só para chegar num lugarzinho muito simples para pregar o Evangelho. Assim iniciou a nossa vida, né? Isso era um núcleo, né, amor? Um núcleo de oração num lugar chamado Cancela Preta, no Rio de Janeiro. É verdade. E o mais interessante é que a gente começou a pregar para uma única senhora. Foi. E essa senhora era surda, gente. Vocês nem imaginam como era pregar para uma senhora surda. A gente pregava, a gente orava por ela e colocávamos as mãos, a gente fazia oração por ela e ela feliz da vida, e nós nunca deixamos de fazer o culto porque ela era surda. Não, e fazíamos com excelência, né? Como se tivesse uma multidão ali naquele lugar. E era uma única pessoa. Assim a gente começou a pregar o Evangelho sendo levado como obreiros, né? A gente era simplesmente obreiros de um ministério que nos enviou para aquele lugar muito pequenininho, né? E nós estávamos ali com muito amor e muito carinho, apaixonados por vidas. E assim começou o nosso ministério em 1992. Já faz alguns anos. Meu Deus, muito tempo, né? Um jovem garoto, né? Uma jovem menina. É verdade. Que se apaixonaram, casaram e foram em busca da obra de Deus, né? Muitas pessoas me perguntam como nasceu isso? Como nasceu esse desejo de ser pastor? Eu posso falar por mim, porque no ministério onde nós éramos, a mulher não podia ser pastora, né? A mulher era simplesmente esposa de pastor, uma auxiliadora. E meu coração já queimava por isso desde a época da minha conversão. E eu dizia para ela, eu quero ser pastor. Um dia eu vou ser pastor. E ela começou a caminhar comigo numa direção. Eu acredito que ela não almejava. Você almejava ser pastora nessa época? Não, porque no nosso ministério onde a gente frequentava, eles não aceitavam o pastoreio, né? Feminino. Só esposa de pastor. Eu almejava, sim, ser esposa de um pastor. Né? Eu desejava isso. Que já era bastante, né? É verdade. Era uma responsabilidade muito grande ser a esposa de um homem de Deus, né? Daquele que iria à frente de um trabalho e por trás de todo grande homem de Deus sempre há uma grande mulher. E eu posso falar dela, né? Que me deu suporte durante 10 anos naquele ministério. Ela me dava suporte como esposa, cuidava da minha casa, da minha roupa, do meu alimento. Ela me dava um suporte administrativo, muitas vezes dentro da igreja. Não aparecia muito, aparecia quando havia uma necessidade. E assim a gente foi percorrendo o Rio de Janeiro, em vários lugares, São Paulo, pregando o Evangelho. E durante esses anos todos foi assim, com muita luta, com muita dificuldade, mas com muita alegria. O apóstolo Paulo dizia que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E eu sempre almejei muito esse tempo de estar falando da obra de Deus, falando da palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, cuidando de vidas e pessoas.
E eu lembro que Betânia estava sempre ao meu lado, nos atendimentos, cuidando às vezes que eram casais, mulheres, ela sempre estava ao meu lado. Isso aí. Acompanhava ele em tudo, né? Não tínhamos filhos, então eu tinha tempo para isso, para estar acompanhando o Sidney. Muitas vezes acabavam os cultos, a igreja fechada, né? Querendo fechar, e ele ficava até tarde atendendo as pessoas. Eu nunca murmurei, nunca reclamei, né, amor? Verdade. Sempre fiquei ali. Eu achava aquilo assim uma honra muito grande, né? Poder ter um marido que estava sendo um canal de bênção na vida de alguém, né? E sempre foi assim, sempre estive ali lado a lado com ele, naquilo que ele precisava, como ele falou, dando todo o suporte necessário, não causando, né, problema algum, né, filho? Para que você tivesse que ficar se preocupando comigo, com picuinhas, com nada disso. Graças a Deus sempre foi muito madura, né? Eu já entrei... Passaram-se 10 anos, né? Nós conhecemos a Visão Celular e foi assim uma paixão, né? Uma nova paixão, melhor dizendo, né? Porque nós conhecemos um modelo, né? Um modelo maravilhoso, sabe, queridos? A gente conheceu um modelo de como cuidar melhor das pessoas, né? Nós entendemos o que era ganhar vidas, consolidar vidas, discipular para voltar a enviar essas pessoas. Então, quando a gente conheceu esse modelo, a gente se apaixonou. A gente se apaixonou porque já cuidávamos de pessoas, mas a gente percebia que faltava algo, né? Uma ferramenta, né? Isso, precisávamos de algo mais, né? De uma ferramenta melhor para que tivéssemos um pouco mais de êxito naquilo que a gente estava fazendo. E a gente conheceu a Visão, a gente entrou na Visão Celular, na igreja em células, e nós aprendemos muita coisa, crescemos muito, até que nós fomos indicados ao bispado. Já tínhamos pastores embaixo de nossa liderança, cuidávamos também de pastores, já experiente, né? Então vieram pastores a agregar o nosso ministério, nós então fomos direcionados, convidados a ser levado ao bispado, uma vez que bispo é pastor de pastores, né? E nós então, em 2011, janeiro de 2011, dia 20 de janeiro de 2011, nós recebemos a consagração de bispos, né? E foi um marco assim na nossa vida, uma nova unção, um novo tempo, que foi muito curto. Foi. Logo em seguida veio o apostolado. Em junho, dia 19 de junho daquele mesmo ano, nós fomos indicados para o apostolado dentro da Coalizão Apostólica Internacional, que vem de Kenneth Reagan, de Peter Wagner, e hoje quem está à frente é John Kelly, o apóstolo John Kelly, uma coalizão apostólica internacional. Nós fomos indicados. Passamos por uma peneira, sabe? Foi uma peneira muito profunda, né? Uma CPI fantástica. Uma CPI da nossa vida, né? Do nosso casamento. Inclusive eu lembro que eu tive que responder, né? Um questionário profundo, muito sério a respeito do nosso relacionamento, de quem era o Sidney, né? De muitas coisas assim, alguns detalhes assim muito importantes para ele ser, né? Nós sermos, né? Até porque muitas pessoas questionam o apostolado. Por que apóstolo e não pastor? Apóstolo não foi coisa do passado, né? Muitas pessoas perguntam isso, né? Não foi só da época de Jesus. Sabe, querido, o apóstolo Paulo, em Efésios 4:11, ele diz que o texto diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, enfim, até a unidade completa do corpo de Cristo.
Então, quando Paulo traz isso, ele está dizendo que o Senhor mesmo escolheu alguns para apóstolos. Mas são todos apóstolos? Não, tem os profetas, são 5 ministérios. Tem os profetas, tem o evangelista, tem o pastor e tem o mestre da palavra. E isso é ministério. Apostolado é uma unção ministerial, não é um cargo eclesiástico. Muita gente fala assim, vai ser bispo, pastor, apóstolo, como se estivesse subindo um degrau. E na verdade o apostolado ele é uma unção para conquista de território, para desbravar território, para ser um implantador de igreja. Essa palavra apóstolos, ela não existia no hebraico. Jesus trouxe, chamou alguns meninos, né? Alguns meninos ali, escolheu 12 dentre deles e os chamou de apóstolos. O que quer dizer apóstolo? Enviados, né? Algumas pessoas falam assim, é missionário? Pode ser, né? Um apóstolo, um missionário, até porque a Bíblia não fala de missionário. A Bíblia até conta sobre as viagens missionárias de Paulo, que Paulo foi fazer uma missão aqui, foi fazer uma missão lá, mas a Bíblia não diz que existe um cargo chamado missionário ou missionária, como diz que a mulher do pastor é missionária, né? Mas veio a unção apostólica para nós, para o casal. Ela era só esposa, né? E foi um desafio, né? No início era só a esposa do pastor, né? E quando eu cheguei na visão, eu consegui entender que esse chamado não era só para ele, que era também para mim. Porque eu passei por todos os cursos que o Sidney passou para se tornar um pastor, por todos os desafios ministeriais, tudo que ele viveu, eu estive ali ao lado dele, tendo as mesmas experiências, né, que o Sidney havia tido. E interessante que quando eu cheguei na visão, né, apóstolo, eu me descobri como pastora. Eu descobri que o Senhor não tinha me chamado apenas para ser a auxiliadora, a esposa do pastor. O Senhor tinha muito mais para mim. E eu lembro que no ministério que a gente começou, né, que a gente conheceu a Visão Celular, eles me deram uma oportunidade para dirigir uma célula de mulheres. E aquilo ali eu não imaginava que eu era capaz. Porque, como ele falou, eu estava ao lado dele, auxiliando, ajudando, eu cuidava da casa, cuidava da roupa, era uma boa esposa, ele estava atendendo, eu estava lá do ladinho dele, mas eu não estava exercendo o meu chamado pastoral, que eu também tinha. E aí eu comecei numa célula de mulheres, cuidando de mulheres, atendendo mulheres, ministrando sobre mulheres. E aquilo foi, meu Deus, o Senhor foi acendendo aquela chama dentro do meu coração. Eu fui gostando do que eu estava fazendo. Com aquilo eu tive que aprender mais a palavra, me aprofundar muito mais, né? Eu tive que buscar muito mais ao Senhor. Aquilo me levou ao crescimento, a me desenvolver ministerialmente. E eu me descobri como pastora. É verdade. E depois como apóstolo. A pessoa diz assim, mas não existe na Bíblia apóstola. Mas apóstolo é uma unção. É uma unção para conquista de território. Viemos do Rio de Janeiro para Cachoeira de Macacu fazer uma missão. Foi uma missão. Viemos para cá, viemos numa situação sem condição financeira nenhuma, e a igreja nasceu, cresceu, estamos aí, passando já 14 anos aqui em Cachoeira de Macacu. Nós passamos nesses anos todos em vários lugares do Rio de Janeiro e fora do Rio também, trabalhando em prol do Reino de Deus. Não nascemos ontem, né? Nós temos, a minha conversão foi em 88, dela ainda era mais antiga ainda, né? Ela se converteu muito antes que eu até, né? Quando eu estava me convertendo, ela já estava trabalhando na obra de Deus. Já tomava conta de jovens. Porque muitas pessoas perguntam, o que eu preciso fazer para ser um apóstolo? Eu posso sair de membro para ser um pastor e ser um apóstolo? Não existe nada que impeça, biblicamente falando. Mas a Bíblia diz que ele precisa ser experimentado, né? Uma pessoa, para exercer o ministério, ela precisa ser experimentada na obra, ou seja, ter experiências,
ter uma vivência, né? Ter uma experiência, e foi isso que a obra nos fez. Muitas pessoas falam assim, eu vou fazer um curso de teologia e vou ser pastor. Quando você se formar em teologia, você vai ser um teólogo. Porque o que forma um pastor, querido, é ovelha. É cuidar das ovelhas. É você estar com as ovelhas, conduzindo as pessoas, levando as pessoas aos pastos verdejantes. Porque essa é a função de um pastor. Fomos bispo, que é um pastor de pastores. E depois, em 2011, no mesmo ano do bispado, nós fomos ao apostolado, que foi uma unção para a gente conquistar território. Por isso a gente está em Cachoeira de Macacu. Nós temos projetos ainda a serem realizados. Tivemos algumas dificuldades? Tivemos. Muitas dificuldades. E a maior dificuldade para você no ministério foi qual, minha filha? Foi essa situação da transição, né, amor? Que a gente veio de uma igreja que era tradicional, né? E de repente a gente se encontrou num novo modelo, né, de igreja, né, que é aquele negócio que eu estava falando. Eu vivia por trás dos bastidores, te apoiando, e de repente eu me via ali à frente, cuidando de mulheres, né, ministrando sobre mulheres. E foi assim, foi difícil essa coisa dessa transição, né, filha? A transição foi muito complicada, porque nós já havíamos transicionado dentro de nós, mas você transicionar numa igreja é muito complicado. Pessoas que nos acompanhavam já, né? Porque é como uma locomotiva que vai em função, né, que vai em uma direção e de repente ela precisa mudar de trilho. Muitas pessoas querem mudar da noite para o dia e descarrilha tudo, né? O trem acaba saindo do trilho. E nós tivemos que aprender, que tínhamos que pisar no freio, diminuir toda aquela aceleração, toda aquela velocidade que havia, para que a gente pudesse fazer uma transição. E essa foi a parte mais complicada, difícil, uma nova adaptação, você mudar o modelo de trabalho. E eu lembro o Betânia também, né, filho? Exatamente. Eu não entrei na visão. Eu deixei a visão entrar em mim. Eu aprendi que se eu capturasse a visão de ganhar, de consolidar, de discipular, de enviar, a visão dos 12, daquilo que Jesus fez na vida dos seus discípulos, quando ele separou a equipe dele, isso entrou em nós, para que pudéssemos discipular. E assim a gente vem trabalhando na visão. Nós tivemos eu já tive um momento muito difícil na minha vida, foi o momento mais delicado que eu passei, eu gostaria que ela falasse, né, desse momento difícil. Quando o apóstolo ele foi diagnosticado, né, com os rins dele pararam de funcionar. Como renal, né? E ele foi diagnosticado como renal, né? Crônico. E ele teve que fazer 2 anos de hemodiálise antes de acontecer o transplante, né? Que para mim foi um milagre do Senhor na vida do meu marido, mas foi uma fase muito difícil na nossa vida, né? Para mim também, como esposa, que acompanhei aquele sofrimento do meu marido fazendo hemodiálise 3 vezes por semana, foi muito difícil, né? E assim, em nenhum momento a gente parou de fazer a obra de Deus, né, amor? A gente continuou pregando o Evangelho, fazendo tudo aquilo que a gente já estava acostumado a fazer na obra de Deus, cuidando de vidas, cuidando de almas, né? Foi difícil, não foi fácil para mim como esposa ver meu marido naquele sofrimento, né? Mas assim, tudo valeu de experiência e de crescimento para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ministerial também. Porque para mim, o Sidney, para mim, ele foi um exemplo, né? Um exemplo, para mim, eu sempre falo, ele é o meu referencial de pastor, de bispo, de apóstolo, de homem de Deus,
porque em nenhum momento eu vi esse homem ele reclamar, ele blasfemar contra Deus, ele perguntar para Deus, Deus, por que eu estou passando por isso, se eu estou fazendo a tua obra, se eu sou fiel ao Senhor. Em nenhum momento eu vi o Sidney falar isso, muito pelo contrário. Muitas vezes ele estava no altar passando mal, né? A gente teve uma situação em que o Sidney, ele, no início que ele começou a fazer a hemodiálise, ele não conseguiu acesso para colocar a fístula, né? E ele teve que colocar um permiquete, né? Aqui no pescoço, né? Do coração no pescoço. E teve um dia que ele pregando no altar, aquilo se soltou, e ele lá pregando, de repente o pessoal olhou e a blusa dele estava toda ensanguentada. E ele teve que passar o culto para mim, e ele foi para casa, para no outro dia ir buscar o socorro. E quando ele chegou lá, o médico falou para ele falou assim, você acredita em Papai do Céu? Porque você poderia ter sangrado até morrer. Você deveria ter vindo ontem mesmo. E você não veio. Ele só foi no médico no dia seguinte. E mesmo assim, o Sidney passando por tudo isso, por todas essas situações, passou muito mal no início, porque até você se adaptar com aquela situação de você fazer hemodiálise, ele passava mal, ele vomitava, ele ficava fraco, ele ficava tonto. Olha, gente, não foi fácil. Foi um momento muito difícil. E muitas vezes eu via meu marido virar para mim e falar assim, amor, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E ele falava para mim assim, amor, ainda que eu tenha que morrer aqui no altar, eu vou continuar pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, né, e fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E aquilo ali para mim era, meu Deus, eu ficava admirada, eu falava, gente, que é isso? Então, para mim, foi um exemplo. Foi uma fase difícil, mas foi uma fase de uma experiência muito profunda na nossa vida, né? Tanto na minha vida, quanto na vida do Sidney. E a verdade é que foi um momento muito difícil mesmo. Quando o médico disse que eu era paciente terminal. O chão saiu debaixo do meu pé, a tristeza tomou conta do meu coração, e eu não sei o que pude pensar naquele momento, a não ser que eu tinha pouco tempo para continuar fazendo o que ele me chamou para fazer. Em 2014, milagrosamente, eu entrei numa fila numa quinta-feira, na outra quinta-feira eu fui chamado, apareceu um órgão para mim, só servia para mim. Eu fui transplantado, ganhei esse rim, já são caminhando para 9 anos que eu estou aqui, pregando o Evangelho, continuando sendo a mesma pessoa que sou, amando aquilo que eu faço. E é isso aí, gente. Ter 31 anos de ministério é uma história que, se nós parássemos para contar tudo, não caberia nesse vídeo. Com certeza que não. Mas a Bíblia diz que aquele que chamou, ele respalda. Por isso eu quero dizer a você, querido, que talvez você se pergunte, será que eu tenho um chamado? Como saber se eu tenho um chamado? Isso arde dentro de você, porque no meu coração ardia, noite e dia. Ardia tanto que eu pregava no espelho para mim mesmo. Você acredita? Eu me trancava no banheiro, porque na minha casa era uma casa que servia a outros deuses. Meus pais, minha mãe. E foi muito difícil antes dela se converter. E eu pegava uma escova de cabelo e eu sonhava que eu estava no púlpito ou em qualquer outro lugar pregando o Evangelho. De tanto que eu era apaixonado. E hoje eu vejo Deus me tirando de um cabo de uma escova para 31 anos de ministério. Então, se você sonha, se você almeja, se isso queima dentro de você, você tem um ministério. Mas, apóstolo, e
E se eu tiver uma companheira que não arde por isso? Ore. Se eu tiver uma esposa que não arde, ore por ela. Eu tenho certeza, mulher, que você também que tem um chamado, você sabe seu marido não arde por isso. Comece a orar. Que Deus vai gerar no coração dele o desejo de estar no altar junto com você. E essa é um pouquinho da nossa história, né? É verdade. Saber que, como apóstolo hoje da comunidade profética, da CPIGV, como nós chamamos, Comunidade Profética Internacional Gerando Vidas, é um desafio. Mas o que não é um desafio? O desafio é para o empresário, o desafio é para o empregado que sai da sua casa, muitas vezes na madrugada, que enfrenta tantas coisas para chegar ao seu trabalho. Então, desafio temos todos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. É verdade. E eu quero dizer para você, né, que eu tenho certeza que o Senhor já tocou no seu coração. Todos nós somos chamados, né, amor, para poder pregar o Evangelho a toda criatura, né? Seja como pastor, como evangelista, um profeta, né? Não perca essa oportunidade. Às vezes a gente fica com medo, a gente fica preocupado, né? Mas o Senhor, ele vai te capacitar, né? Quando a Bíblia diz que o Senhor gera em nós o querer e o efetuar, né? Se Ele está gerando isso dentro de você, Ele vai te dar condição, Ele vai te capacitar. Eu não vou dizer para você que é fácil, não é fácil, mas eu posso dizer para você, vale muito a pena. Vale muito a pena. Hoje eu não consigo me ver de outra forma, né? A nossa vida é isso. Às vezes, por mais que a gente tente fugir, né, a gente não consegue. Isso já faz parte de nós, né? Isso que nos motiva a cada dia, né? E é muito gostoso, muito bom, vale a pena. E é bom você ver isso aí, você ver Deus poder te usar para você mudar a vida, não só de uma pessoa, mas uma família inteira. Porque quando você consegue atingir, eu vou falar eu que estou cuidando de mulheres, quando você atinge uma mulher, você vai atingir o coração do marido dela, através dela, o coração dos filhos, olha que coisa forte, né? Então, é toda uma geração que vai ser ministrada, abençoada, liberta através do trabalho que o Senhor vai realizar através da tua vida, né? Às vezes eu e o apóstolo, a gente, né, sai, a gente tem muito contato ainda com muitas ovelhas que já passaram nas nossas mãos, hoje já não estão mais aqui, né, junto conosco, mas estão em outros lugares e continuam tendo contato conosco, e a gente fica vendo, poxa amor, aquilo ali é nosso fruto, né? Não está aqui junto conosco trabalhando, mas é fruto daquilo que Deus nos usou para fazer através da vida dessa pessoa, né? Esse final de semana passada, né, amor, nós fomos num culto de ação de graça de uma boda de ouro, né? E lá nós podemos confirmar isso. Tinha uma ovelha que era a professora de cabeleireiro do meu marido, que o Sidney ganhou ela para o Senhor, e através dela o Sidney conseguiu ganhar o filho, o marido, né? E o filho dela estava lá dando testemunho, que olha, tinha muito que agradecer, porque um dia o Sidney lutou por mim, guerreou pela minha vida, e hoje eu estou aqui junto com a minha família, meus filhos, minha esposa. Olha só, algo lá atrás que o Senhor usou o Sidney para plantar aquela semente no coração, e até hoje a gente está vendo o fruto. Então, gente, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Vale muito a pena. Tem as decepções? Tem. Né? Tem as frustrações? Tem. Mas o que você ganha de bênção, de vitória, de vida, de ver realmente o que o Senhor é capaz de fazer através da tua vida, vale muito a pena. Tá bom? Esse é o meu conselho. Você, mulher, não tenha medo. Vale a pena.
Às vezes a gente abre mão, né, de coisas, às vezes sonhos nossos aqui terrenos, e a gente acha, poxa, vai valer a pena? Vai valer a pena. Você vai ver como que vale a pena, não tem preço. Eu não me arrependo, estou muito feliz naquilo que eu estou fazendo, né? E é só o início, né, amor? Ainda tem muita coisa que eu sei que o Senhor quer fazer e vai fazer através das nossas vidas ainda. E eu quero terminar minha fala dizendo uma coisa: eu tenho um medo muito grande. Eu tenho muito medo que Deus escolha outro no meu lugar para fazer aquilo que eu não fiz. Sabe, querido? Não permita que outro seja lançado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Vale a pena ser pastor.